Sérgio, tudo bem? Tudo ótimo. Mais um vídeo, mais um bate-papo para vocês. Eu começo assim, Sérgio. Tem pessoas que dizem que guardam. Tem outras pessoas que dizem que não guardam. E nós não vamos falar de dinheiro. Eu ia estar na parte do que não guardam. Como lidar com o rancor? Como lidar com o rancor? Essa pergunta, Sérgio, ela foi enviada para a gente pelo Instagram, pelo Vinícius Jorge. Ah, ok. Conheço o Vinícius. Como lidar? A pergunta dele foi bem simples. Como lidar com o rancor? O resto foi filostria minha. Acho que a primeira coisa é olhar. Sempre para mim, sempre quando eu olho para a questão da espiritualidade, né, é olhar para aquilo que eu sinto de verdade. Olhar de verdade para aquilo que eu estou sentindo. E ok, tem hora que a gente sente sim. E esse é um problema, muitas vezes, da espiritualidade, que a gente aprendeu lá, que eu não posso sentir rancor, porque é feio sentir ódio, é feio sentir um monte de coisas, né? Mas a gente sente, né? O rancor, a raiva, ele está presente. E a gente, porque é errado, a gente vai aprendendo a reprimir isso aí, vai guardando, não vai olhando. Então, a primeira coisa para a gente falar disso é, ok, eu sinto rancor, eu sinto raiva, eu sinto mágoa, eu sinto tristeza. São todas emoções e elas estão presentes. O rancor, ele está mais ligado a quê? A raiva, a tristeza? Rancor me dá muita ideia de raiva, né? Rancor me dá muita ideia de mágoa, né? De algo que, uma injustiça, algo que fizeram e eu não concordo, né? Então o rancor acho que está muito ligado, que pode trazer tristeza junto, pode trazer um emaranhado de sentimentos juntos, né? Acho que sentimentos ruins, tudo ligado, sim, sentimentos ruins, negativos, né? Mas eu acho que como lidar com isso, a primeira coisa é identificar. Acho que sempre para mim, de novo, né, insistindo nesse ponto assim, a espiritualidade fala de autoconhecimento, né? Eu ouço pessoas falando assim, eu não sinto mais raiva, eu nunca senti raiva de ninguém, né? É mentira. É a condição do ser humano, a raiva, e vamos por aqui que a raiva muitas vezes é algo importante, né? A raiva me move, né? A raiva me faz sair do lugar, empurra, né? De uma certa forma, né? O problema é como eu uso essa raiva, de que maneira que eu uso. Mas acho que o olhar assim como lidar, né, com esse rancor. Então, primeiro é reconhecer, eu sinto. Eu sinto isso de verdade, isso está aqui dentro de mim. É reconhecer todos os sentimentos que eu tenho. E não importa se é rancor, tristeza, reconhecer. E aí olhar para isso aí de fato. E aí é voltar ao centro, né? É aprender a voltar ao centro, porque a raiva me tira o centro. Ok, muitas vezes as pessoas falam, tá bom, eu não sinto raiva, vamos guardando. E esse é um problema, esse é um cuidado, né? Que a raiva, dentro da psicossomática, dentro da ideia da somatização, né, a raiva pode potencializar ou me canalizar para uma doença, né, que é o câncer. Então, pessoas que sentem raiva, não vou nem dizer aqui que ela tem mais probabilidade, mas é o potencializador, né, de alguns distúrbios aqui dentro. Então, cada vez mais, eu acho que a medicina estuda isso. A ciência estuda as somatizações, como que mágoa, rancor, como que a tristeza ela vai interferindo, esses desequilíbrios emocionais interferem na minha saúde física, né? Então, mas a primeira coisa talvez seja, a partir do momento que eu identifico, sim, eu sinto rancor, é começar a entender, fazer um caminho para que eu aprenda a acolher isso. E para mim a busca da espiritualidade sempre é a aceitação. Gravei um vídeo esses dias para o portal da Flávia, que eu falava de perdão. E a única forma que eu vejo de eu lidar com o rancor, com a raiva, é eu aprendendo a trabalhar o perdão, né? A gente não consegue lidar com isso, lidar com essa raiva, sem olhar de uma maneira mais amorosa, com mais compreensão. Então, trabalhar o perdão. Qual é o problema do perdão? Perdoar é muito complicado, perdoar é muito difícil, a gente não consegue perdoar as pessoas, porque a gente fica preso naquela ideia, naquela raiva, naquele rancor. E até porque, se for trazer uma ideia aqui, porque o rancor é que me conecta as pessoas, né? Aquela pessoa com quem eu sinto raiva, muitas vezes é tudo que eu tenho dela, é a raiva, é o rancor, então é o que eu tenho conexão com ela. E quando eu rompo essa conexão, parece que eu rompo tudo, não sobra nada daquela conexão, o que me liga a ela.
eu estou me lembrando aqui de um caso de uma cliente que ela falava assim que ela não conseguia perdoar o pai dela e caiu a ficha para ela em algum momento, porque se ela perdoasse o pai, era a única coisa que ela tinha. Ela perdia até a afetividade. O único vínculo que ela tinha era através da raiva. Isso para mim é autoconhecimento. Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a conhecer o que eu estou fazendo comigo. Né? Isso para mim é autoconhecimento. O fato de você sentir raiva e sentir rancor te conecta a pensar naquela pessoa, independente de ser com raiva ou com rancor, mas você está pensando porque muitas vezes nela. é a única coisa que eu tenho, Você em algumas pensa situações, nela. não estou dizendo que sejam em todas, né? Então, nessas situações, só para a gente olhar um pouquinho para essa ideia da raiva e do rancor e tudo mais, só para a gente entender um pouco disso. Mas enfim, então para que eu possa exercer ou praticar o perdão, é importante, né? É difícil, sim, não estou falando que seja algo simples perdoar, mas para que eu possa praticar o perdão, né? Para mim é importante antes aceitar. Então, para que eu pratique o perdão, eu preciso aceitar, né, o que as pessoas fizeram. Mas eu não consigo aceitar aquilo que eu não consigo compreender. Então, para mim, o caminho do perdão, ele passa necessariamente, primeiro, compreender que sim, as pessoas fizeram o que fizeram. A Adriane, que trabalha comigo no Namastê, ela tem uma frase que eu acho bárbara, assim, ela fala assim: ok, foi assim, ponto. E agora, você vai fazer o que com isso? E não importa o que tenha acontecido, foi assim. Que significado você vai dar a ele? Tem um vídeo aí do Will Smith rolando aí, né? Que ele fala mais ou menos isso. Não importa o que fizeram com você, o que importa é que significado você está dando a isso. Que significado que nós estamos dando àquilo que acontece com a gente, né? Isso é importante. Então a primeira coisa é olhar para a situação, compreender. O primeiro caminho para mim do perdão é compreender. Quando eu compreendo, talvez seja mais simples aceitar. Aceitar o quê? Que sim, as pessoas fizeram isso e elas tiveram as razões dela para fazer isso. E quando eu consigo aceitar isso, o perdão vem de uma maneira mais simples. Então, a maneira de eu lidar com o rancor para mim primeiro é eu entender. Isso está aqui, é fato, existe dentro de mim. Eu sinto raiva. E não é ficar reprimindo, guardando e ficar falando para todo mundo que eu não sinto. 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 É humano. Não tem nenhum problema. A partir desse momento, eu olhar com mais amorosidade para essa situação e começar a trazer um estado de compreensão, de aceitação, né? Para que eu possa realmente exercer o perdão. Mas eu quero trazer uma outra coisa aqui, que acho que faz bastante sentido também, que é o Brites, né? Que é outro amigo nosso, assim, que está sempre nessa jornada com a gente. Ele fala uma coisa do Bert Hellinger, né? Que é o pai da constelação familiar. Que o Bert falava uma coisa que... dizer eu perdoo você de uma arrogância tremenda. E isso me fez muito sentido, né? Porque dizer assim, eu perdoo você por qualquer coisa que você tenha me feito, eu perdoo você, isso é de uma arrogância, é do tipo, você está errado. Não estou acabando de dizer que não tem erro. Então não tem como perdoar o outro, não tem o porquê perdoar o outro. E o que me tem feito muito sentido é assim, olha, me perdoe por não ter compreendido você. E aí isso me faz lembrar que no final de um Namastê, eu lembro que uma menina falava assim, putz, foi muito bom o Namastê pra mim, eu entendi, e eu vou chegar na minha casa agora e vou falar pra minha mãe assim, mãe, eu perdoo você. Eu falei, não, para. Ela falou, por quê? Mas não é isso que eu tenho que fazer, perdoá-la? Acho que esse é um bom caminho, mas falar pra sua mãe, eu te perdoo, quem disse que na mente da sua mãe ela errou? Quem disse pra você que a sua mãe acha que fez algo errado? E talvez... vai significar um pouco de arrogância. Sim. Né? E aí vai ter uma briga, né? Um problema, quando talvez a ideia seja apenas entender assim, eu acho que eu não compreendi direito a minha mãe. E hoje me faz muito sentido com relação à minha família, né? De achar que eu tenho que perdoá-los. Não, eu tenho que pedir perdão, porque eu nunca os compreendi, eu nunca os entendi, eu nunca os aceitei do jeito que eles são. Então eu não tenho que perdoar ninguém, né? E eu talvez tenha que pedir perdão, né? Por tudo aquilo que, pela má interpretação que eu fiz. Então, voltando para a ideia do rancor, né? Primeiro é reconhecer. Sim, eu sinto, sim, eu tenho. E aí começar a olhar. Qual é a ideia que eu criei para eu sentir esse rancor? Porque é só uma ideia, não é fato. Ok, putz, ele fez muito mal para mim. Só olhe, que ele tinha as razões. Ontem eu estava num grupo de estudos em São Paulo, não vou citar o nome, mas uma pessoa falava assim que ele carrega uma culpa, porque quando criança, né, hoje a filha dele ouve o rojão e se assusta toda. Ele fala, foi minha culpa, porque quando criança, o que eu fazia com ela? Né, eu estava, não, você não vai fazer isso, eu gritava com ela. Né? Era o melhor que ele podia fazer, era o que ele sabia fazer, e dessa forma ele achava que ele estava educando. Era o melhor. Então ficasse, a filha, no caso, nossa, meu pai não sabia. Sim, meu pai ficava gritando, ele não sabia fazer diferente.
Eu cobrei do meu pai a vida inteira que meu pai devia me dar amor. Até que um dia eu falei, meu, como que alguém pode me dar amor se ele nunca teve ele isso? Não teve, não sabe o que é, né? Então eu falava, meu pai, eu te perdoo, não tem sentido. Quando eu consegui resolver essa parada com meu pai, e foi bem isso mesmo, eu não disse eu te perdoo, eu disse para ele assim, me perdoa. Não te compreendi. E naquele uma notícia, ideia, mas foi muito, me perdoa por tudo que eu fiz. Me perdoa por tudo que eu fiz. E só. Mas é o quanto que a gente não está compreendendo o mundo, as pessoas, né? E a gente está querendo perdoá-las. Não, acho que a ideia melhor, essa me vem à mente, é que me perdoem por não ter compreendido como as coisas funcionavam na família, com a minha esposa, com o meu marido, com as pessoas que estão ao meu redor. Acho que esse é um bom caminho para a gente aprender a lidar com o rancor. Primeiro é se responsabilizar, primeiro é olhar, ok, eu sinto isso, e depois trazer essa compaixão comigo, com as pessoas, para que eu possa olhar isso por um novo olhar e olhar realmente o quanto eu não entendi as pessoas, o quanto eu não compreendi as atitudes dela. Acho que isso é um bom caminho para que a gente possa praticar o perdão e não sentir mais rancor. É isso. Namastê. Gratidão. Gratidão.